Enquanto muitos ainda despertam lentamente para mais um dia comum, existe algo espiritual acontecendo neste exato momento sobre a vida daqueles que decidiram começar esta manhã na presença de Deus. Talvez ninguém ao seu redor perceba. Talvez a casa ainda esteja em silêncio. Talvez existam preocupações esperando você levantar da cama. Talvez haja contas, desafios, decisões, lutas internas e respostas que ainda não chegaram. Mas acima de tudo isso, existe um Deus que continua no controle. E hoje, antes que qualquer problema tente falar mais alto, nós escolhemos ouvir a voz do céu. Porque quando a manhã começa com oração, o restante do dia perde o poder de nos dominar. Quando a alma se ajoelha diante do Senhor logo cedo, aquilo que parecia pesado começa a perder força. Quando entregamos a Deus as primeiras palavras do dia, as próximas batalhas já não nos encontram sozinhos. E hoje nós nos aproximamos sustentados por uma promessa poderosa, revelada no Salmo 112. Um salmo que não fala apenas de bênção material. Ele fala de estabilidade quando tudo ao redor parece incerto. Ele fala de paz quando muitos vivem atormentados. Ele fala de proteção quando o mundo se move em insegurança. Ele fala de uma vida firmada em Deus e por isso inabalável. Talvez você tenha vindo para esta oração carregando peso no coração. Talvez dormiu preocupado. Talvez acordou cansado antes mesmo do dia começar. Talvez existam batalhas silenciosas que ninguém sabe. Talvez exista uma tristeza escondida atrás do sorriso. Talvez exista um medo que você não conta para ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que você nem consegue explicar. Ele visita lugares dentro da alma que nenhuma pessoa consegue alcançar. Por isso, não trate este momento como algo comum. Existe unção quando alguém separa as primeiras horas do dia para buscar a presença de Deus. Existe alinhamento espiritual quando a mente decide parar a correria e ouvir a voz do Senhor. Existe força sendo liberada quando um coração cansado escolhe orar em vez de desistir. Respire fundo agora. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Afaste a pressa. Silencie o ruído interior. E permita que esta oração conduza sua alma para perto daquele que nunca falha. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer conversa, antes de qualquer preocupação, nós viemos ao lugar certo, viemos aos Teus pés, porque entendemos que o dia pode começar no relógio, mas só começa de verdade quando a Tua mão toca o nosso interior. Senhor, toma esta manhã em Tuas mãos, toma as próximas horas, toma os encontros que teremos, toma as decisões que precisaremos fazer, toma os caminhos por onde passaremos, toma as palavras que saíram da nossa boca, toma até aquilo que ainda nem sabemos que enfrentaremos. Vai na frente de tudo, endireita o que está torto, abre o que precisa abrir, fecha o que precisa ser fechado, livra-nos do que não enxergamos, protege-nos do que não percebemos e fortalece-nos para tudo aquilo que será necessário enfrentar. Pai, o Salmo 112 declara bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e se alegra em seus mandamentos. Então hoje nós escolhemos isso. Escolhemos andar contigo. Escolhemos depender de Ti. Escolhemos não viver este dia apenas pela lógica humana. Escolhemos colocar o céu acima das circunstâncias. Se houver ansiedade, acalma. Se houver medo, fortalece. Se houver dúvida, esclarece. Se houver cansaço, renova. Se houver confusão, organiza. Se houver peso emocional, remove agora. Porque existem pessoas ouvindo esta oração que amanheceram lutando por dentro. Gente que sorri por fora, mas está cansada por dentro. Gente que trabalha, cuida da casa, ajuda outros, mas está precisando de ajuda também.
gente que sustenta muitos, mas por dentro está se sentindo fraca. Senhor, visita essas vidas agora. Entra onde ninguém entra, cura o que ninguém vê, restaura o que foi quebrado em silêncio, levanta quem pensou que não conseguiria continuar, reacende a esperança de quem começou a desanimar. Pai, entrega paz sobre esta casa. Que a atmosfera deste lar seja transformada nesta manhã. Se havia tensão, traz leveza. Se havia discussões frequentes, derrama mansidão. Se havia opressão emocional, libera descanso. Se havia tristeza constante, derrama alegria. Que cada cômodo desta casa receba a tua presença. Que cada parede seja testemunha da tua paz. Que cada porta seja guardada por tua mão. Que toda influência contrária recue agora em nome de Jesus. Também colocamos diante de ti a vida financeira daqueles que oram conosco. Há pessoas cansadas de lutar para pagar contas. Há pessoas que trabalham muito e ainda vivem apertadas. Há pessoas buscando oportunidade e não encontram. Há pessoas endividadas emocionalmente pelo peso da escassez. Senhor, visita essas áreas. Traz sabedoria para administrar. Abre portas certas. Fecha propostas enganosas, concede favor inesperado, libera conexões certas, honra currículos, abençoa negócios, multiplica recursos com paz e equilíbrio. E onde houve vergonha por falta, transforma em testemunho de provisão. Também oramos pelos filhos, filhos pequenos, filhos adultos, filhos perto, filhos longe, filhos obedientes, filhos feridos, filhos perdidos, filhos rebeldes. Pai, alcança cada um deles. Onde estiverem agora, toca. Protege os caminhos. Livra das más companhias. Livra dos acidentes. Livra dos vícios. Livra da violência. Livra da confusão mental. Planta temor, propósito e direção. E devolve paz ao coração dos pais que choram em silêncio por seus filhos. Pai amado, há também pessoas lutando na saúde. Algumas com dores antigas, outras aguardando exames, outras cansadas de remédios, outras com medo de diagnósticos, outras carregando enfermidades invisíveis da alma. Senhor, estende tua mão. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz vigor. Onde há inflamação, traz cura. Onde há medo, traz paz. Onde há processo longo, traz perseverança. Onde há impossibilidade humana, manifesta teu poder. Tu continuas sendo Deus, tu continuas curando, tu continuas sustentando, tu continuas surpreendendo. Pai, também te pedimos equilíbrio emocional, porque muitos não estão cansados apenas fisicamente, estão cansados mentalmente, cansados de pensar demais, cansados de carregar tudo sozinhos, cansados de parecer fortes o tempo inteiro, cansados de sorrir enquanto choram por dentro. Então, sopra descanso sobre essas mentes agora. Silencia pensamentos acelerados, quebra ciclos de ansiedade, rompe peso emocional, derrama calma interior. Ensina-nos a respirar de novo, ensina-nos a confiar de novo, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Pai, se hoje existirem batalhas, nós não iremos sozinhos. Se hoje existirem decisões, não decidiremos sem tua direção. Se hoje existirem tentações, guarda-nos. Se hoje existirem injustiças, defende-nos. Se hoje existirem oportunidades, prepara-nos. Se hoje existirem portas, abre as certas. Se hoje existirem lágrimas, consola-nos. Se hoje existirem milagres, que nos encontrem preparados, porque algo muda quando colocamos Deus em primeiro lugar. E hoje nós te entregamos o início desta manhã como semente, que o restante do dia seja colheita, que aquilo que começou em oração continue em paz, que aquilo que começou em reverência termine em testemunho, que aquilo que começou em lágrimas termine em alegria, que aquilo que começou em medo termine em vitória.
Recebemos pela fé proteção, favor, direção e livramento. Declaramos que não caminharemos sozinhos. Declaramos que esta casa será guardada. Declaramos que a mente será fortalecida. Declaramos que o coração permanecerá firme. Declaramos que haverá sinais da tua bondade ainda hoje. Se você crê que Deus já começou a agir nesta manhã, escreva nos comentários: meu dia pertence ao Senhor. Isso fortalece sua fé e abençoa outras vidas. Continue em espírito de oração. Não saia da presença apressadamente. Porque há momentos em que o céu começa a mover coisas invisíveis, exatamente quando a pessoa decide permanecer mais um pouco diante de Deus. E talvez este seja o seu momento agora. Talvez você entrou nesta oração apenas buscando paz, mas Deus quer entregar direção. Talvez você chegou procurando alívio, mas Deus quer liberar transformação. Talvez você veio apenas tentando sobreviver ao dia, mas o Senhor deseja ensinar você a caminhar em autoridade espiritual. Por isso, permaneça. Ainda há algo forte para acontecer nesta manhã. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada podemos e nada sustentamos. Há dias em que a pessoa tenta ser forte sozinha, tenta resolver tudo sozinha, tenta suportar tudo em silêncio, tenta manter a aparência de equilíbrio enquanto por dentro está se desfazendo. Mas hoje nós quebramos esse ciclo. Hoje entendemos que força verdadeira não nasce do orgulho. Força verdadeira nasce da dependência de Deus. Por isso nos rendemos mais uma vez. Vai à nossa frente neste dia, Senhor. Vai antes de nós nos lugares onde precisaremos entrar. Vai antes de nós nas conversas que teremos. Vai antes de nós nas reuniões. Vai antes de nós nos atendimentos. Vai antes de nós nas entrevistas. Vai antes de nós nos telefonemas, vai antes de nós nas decisões difíceis, vai antes de nós nos ambientes tensos, vai antes de nós onde existe resistência, vai antes de nós onde existe oposição, vai antes de nós onde existe dúvida. Porque quando o Senhor vai na frente, aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Quando o Senhor vai na frente, pessoas certas aparecem. Quando o Senhor vai na frente, livramentos silenciosos acontecem. Quando o Senhor vai na frente, até o que era ameaça perde força. Pai, pedimos discernimento espiritual. Nem tudo que parece oportunidade vem de Ti. Nem toda porta aberta é direção divina. Nem toda pressa é urgência verdadeira. Nem todo atraso é derrota. Nem toda dificuldade significa abandono. Por isso, abre nossos olhos espirituais, livra-nos de escolhas impulsivas, livra-nos de aceitar o que depois feriria nosso coração, livra-nos de insistir onde o Senhor mandou sair, livra-nos de abandonar onde o Senhor mandou permanecer. Dá-nos sensibilidade para perceber Tua voz nos detalhes. Se for para esperar, sustenta-nos. Se for para avançar, fortalece-nos. Se for para recuar, humilha nosso orgulho. Se for para recomeçar, renova nossa coragem. Pai amado, também entregamos a Ti nossas emoções nesta manhã, porque há pessoas que acordaram aparentemente bem, mas carregando batalhas internas profundas. Há quem esteja ferido por palavras que ouviu, há quem esteja abatido por rejeições antigas, há quem esteja cansado de ser mal interpretado, há quem esteja frustrado por promessas que não se cumpriram ainda, há quem esteja vivendo lutas que ninguém imagina. Senhor, toca essas áreas agora. Onde houve abandono, derrama pertencimento. Onde houve rejeição, derrama valor. Onde houve humilhação, derrama honra. Onde houve decepção, derrama cura. Onde houve perdas, derrama consolo. Onde houve traumas, derrama restauração. Não permita que dores antigas governem decisões atuais. Não permita que feridas velhas sabotem novos começos. Não permita que experiências ruins matem a esperança. Restaura a alma profundamente. Pai, também pedimos equilíbrio dentro de casa, porque muitos enfrentam guerras silenciosas no lar.
ambientes pesados, falta de diálogo, frieza emocional, palavras duras, desgaste constante, convivência cansada. Mas hoje nós consagramos a família ao Senhor. Visita cada relacionamento, toca o coração do marido, toca o coração da esposa, toca o coração dos filhos, toca o coração dos pais, toca irmãos afastados, toca parentes divididos, que onde houve orgulho surja humildade, onde houve distância surja reconciliação, onde houve silêncio destrutivo surja conversa madura, onde houve gritos surja mansidão. Onde houve ameaça de ruptura, surja cura. Transforma esta casa em lugar de descanso. Que voltar para casa hoje seja leve. Que sentar à mesa seja paz. Que dormir neste lar seja segurança. Que a tua presença reine neste ambiente. Pai amado, entregamos também a vida profissional daqueles que oram. Há pessoas cansadas do ambiente onde trabalham. Há pessoas sofrendo perseguição. Há pessoas invisíveis apesar do esforço. Há pessoas desanimadas. Há pessoas buscando emprego. Há pessoas tentando empreender. Há pessoas carregando responsabilidades enormes. Senhor, entra nessa área. Concede favor diante das pessoas certas. Dá excelência no que fazemos. Aumenta a criatividade. Multiplica a disposição. Livra de erros graves, livra de injustiças, livra de inveja, livra de ambientes tóxicos, livra de humilhações, abre portas de crescimento, promove no tempo certo, traz estabilidade para quem precisa e para quem busca oportunidade. Move céus e terra, abre vagas. Conecta contatos, gera respostas rápidas, surpreende quem já estava perdendo a esperança. Pai, visita também a saúde mental dos teus filhos, porque muitos não estão doentes no corpo, estão exaustos na mente. Pensamentos repetitivos, ansiedade constante, insônia, medos silenciosos, tristeza escondida, falta de motivação, pressão interna, culpa antiga. Senhor, sopra paz. Rompe cadeias invisíveis, silencia acusações internas, quebra o peso da autocobrança destrutiva. Ensina cada pessoa a descansar sem culpa, a parar sem se sentir fracassada, a respirar sem medo, a confiar sem controlar tudo, a viver sem carregar o mundo nas costas. Pai amado, também entregamos os caminhos deste dia, saídas, entradas, estradas, viagens, motocicletas, carros, ônibus, trabalho, escola, compromissos, livra de acidentes, livra de distrações perigosas, livra de violência, livra de pessoas mal intencionadas, livra de notícias destrutivas, livra de tragédias inesperadas. Coloca teus anjos ao redor dos teus filhos, que cada passo seja guardado. Que cada trajeto seja protegido, que cada retorno para casa seja em paz. Pai, nós também entregamos nossos pensamentos, porque muitas batalhas começam dentro da mente. Quando a pessoa acredita que não consegue, quando imagina derrotas antes da hora, quando revive dores antigas, quando espera o pior o tempo todo, quando se sente pequena diante dos desafios. Mas hoje nós rejeitamos essas mentiras. Não seremos governados pelo medo, não seremos guiados pelo trauma, não seremos definidos por fracassos passados, não seremos limitados por vozes negativas. Somos sustentados por Deus, somos guardados por Deus, somos conduzidos por Deus, somos fortalecidos por Deus. Pai, reacende sonhos esquecidos. Há pessoas que pararam de sonhar, pararam de tentar, pararam de acreditar, pararam por cansaço, pararam por decepção, pararam por medo. Mas se ainda há vida, ainda há propósito. Se ainda há fôlego, ainda há possibilidade. Se ainda há oração, ainda há caminho. Sopra a esperança novamente. Levanta quem desanimou. Fortalece quem quase desistiu. Dá coragem para tentar de novo. Dá fé para recomeçar, dá sabedoria para fazer diferente. Pai amado, que este dia não seja apenas mais um dia,
que seja marco de mudança interior, que seja início de cura, que seja começo de disciplina, que seja retomada de sonhos, que seja restauração familiar, que seja resposta de oração, que seja testemunho futuro, que seja dia de livramento invisível, que seja dia de portas certas, que seja dia de paz verdadeira, que seja dia de crescimento espiritual. Nós recebemos pela fé e declaramos: o medo não governará este dia, a ansiedade não governará este dia, a escassez não governará este dia, a tristeza não governará este dia, a confusão não governará este dia, o Senhor governará este dia. Se você permanece firme nesta oração, escreva agora: Deus vai na minha frente hoje. Sua declaração ativa fé e fortalece outras vidas. Permaneça em oração, não interrompa este momento agora, porque muitas respostas começam no invisível antes de aparecerem no visível. Muitas mudanças nascem em silêncio, muitos livramentos acontecem sem anúncio, muitas portas começam a se mover enquanto a pessoa pensa que nada está acontecendo. E talvez isso esteja ocorrendo com você neste exato instante. Você pode olhar ao redor e pensar que tudo continua igual. Talvez os mesmos desafios estejam diante de você. Talvez as mesmas pendências ainda existam. Talvez certas respostas ainda não chegaram. Talvez o cenário exterior pareça lento. Mas Deus não trabalha apenas no que os olhos conseguem medir. O Senhor age em bastidores. Ele toca corações distantes, ele move circunstâncias improváveis, ele fecha caminhos perigosos, ele reposiciona pessoas, ele quebra resistências invisíveis, ele prepara encontros certos, ele organiza tempos e estações. Ele livra você do que nem chegou perto ainda. Pai amado, nós continuamos diante da tua presença para declarar confiança, mesmo quando ainda não enxergamos tudo. Porque confiar apenas quando vemos não é fé. Confiar apenas quando sentimos não é maturidade espiritual. Confiar apenas quando tudo coopera é fácil. Mas hoje escolhemos confiar mesmo em processos silenciosos. Escolhemos descansar mesmo sem respostas completas. Escolhemos permanecer mesmo sem entender todos os detalhes. Escolhemos seguir mesmo sem controlar o amanhã. Senhor, visita agora os corações cansados de esperar. Há pessoas que oram há muito tempo por uma mudança. Há pessoas que já choraram em secreto inúmeras vezes. Há pessoas que continuam lutando enquanto ninguém percebe. Há pessoas que mantêm a aparência firme, mas por dentro estão exaustas. Há pessoas quase desistindo de acreditar. Pai, renova essas vidas agora. Derrama novo ânimo, derrama nova resistência emocional, derrama novo fôlego espiritual, derrama nova clareza, derrama nova esperança. Faz a pessoa sentir que não está esquecida. Faz a pessoa perceber que não está sozinha. Faz a pessoa entender que o silêncio não significa abandono. Porque muitas vezes o Senhor está trabalhando justamente no tempo em que tudo parece quieto. Pai amado, pedimos cura sobre a ansiedade que nasce da pressa. Há pessoas sofrendo não apenas pelo problema, mas pelo tempo do problema. Sofrem porque queriam resposta ontem. Sofrem porque compararam sua vida com a de outros. Sofrem porque sentem que ficaram para trás. Sofrem porque pensam que demorou demais. Mas hoje quebramos esse peso. Cada vida tem um tempo conduzido por Deus. Cada história possui processos únicos. Cada porta certa tem hora certa. Cada promessa amadurece no momento certo. Livra-nos de correr para o lugar errado só porque estamos cansados de esperar. Livra-nos de aceitar atalhos por desespero. Livra-nos de decisões precipitadas. Livra-nos da impaciência que destrói o que estava quase pronto. Ensina-nos a esperar com paz, esperar com postura, esperar com confiança, esperar trabalhando, esperar amadurecendo, esperar sem murmurar. Pai,
Toca agora as finanças dos teus filhos, porque muitos carregam preocupações silenciosas nessa área. Contas vencendo, compromissos acumulados, incertezas profissionais, medo do amanhã, falta de oportunidades, desgaste por tantas tentativas. Senhor, entra nessa área com poder. Abre fontes de provisão, aumenta a criatividade, mostra caminhos honestos, concede sabedoria administrativa, livra de perdas desnecessárias, livra de golpes, livra de decisões ruins, livra de compras impulsivas, livra de acordos perigosos. Ensina a organizar, ensina a plantar, ensina a multiplicar, ensina a preservar. Que falte ansiedade antes de faltar pão, que falte medo antes de faltar esperança, que falte desespero antes de faltar direção. E que a paz permaneça mesmo enquanto as respostas materiais estão chegando. Pai amado, também apresentamos a vida sentimental e familiar, porque há corações feridos, há casamentos desgastados, há relacionamentos confusos, há lares divididos. Há pessoas cansadas de conflitos repetidos, há pais sofrendo por filhos, há filhos sofrendo por pais, há irmãos afastados, há mágoas antigas ocupando espaços preciosos. Senhor, visita essas relações. Onde existe frieza, sopra calor humano. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe acusação, derrama maturidade. Onde existe distância, cria pontes. Onde existe raiva, derrama cura. Onde existe silêncio destrutivo, gera conversa sábia. Onde existe desgaste, reacende disposição para reconstruir. Que famílias sejam restauradas, que alianças sejam fortalecidas, que lares respirem paz novamente, que o amor volte a circular onde antes havia tensão. Pai, entra também nos pensamentos secretos, porque muitas pessoas lutam com batalhas internas que ninguém vê. Insegurança, sentimento de incapacidade, vergonha do passado, medo do futuro, autocrítica cruel, comparação constante, memórias dolorosas, culpa repetitiva. Senhor, quebra essas correntes invisíveis. Não permita que uma mente cansada distorça o valor de uma vida preciosa. Não permita que erros antigos definam identidades atuais. Não permita que a voz da acusação fale mais alto que tua graça. Planta convicção, planta equilíbrio, planta identidade saudável, planta coragem, planta serenidade, planta autoestima curada. Que a pessoa volte a se enxergar com dignidade. Pai amado, também pedimos direção para decisões importantes. Há quem precise escolher caminhos profissionais. Há quem precise decidir sobre mudanças. Há quem precise resolver pendências familiares. Há quem precise encerrar ciclos. Há quem precise iniciar projetos. Há quem precise dizer sim. Há quem precise dizer não. Há quem precise parar. Há quem precise avançar. Senhor, dá discernimento, fecha portas perigosas, mesmo que pareçam bonitas, afasta pessoas que confundem, revela intenções escondidas, confirma o que vem de ti, tira a neblina mental, dá paz no caminho certo, dá desconforto santo no caminho errado. Não permitas que carência escolha por nós. Não permitas que orgulho escolha por nós. Não permitas que medo escolha por nós. Que tua voz pese mais do que nossa pressa. Pai, visita a saúde física daqueles que oram. Há corpos cansados, há dores persistentes, há exames aguardando respostas, há tratamentos em andamento, há limitações silenciosas, há noites mal dormidas, há fraqueza acumulada. Estende tua mão sobre essas vidas. Onde há dor, traz alívio. Onde há desgaste, traz renovação. Onde há inflamação, traz equilíbrio. Onde há medo, traz paz. Onde há processo, traz força. Onde há espera, traz esperança. Sustenta também familiares que cuidam de enfermos. Fortalece quem está cansado de cuidar. Console quem chora em silêncio. Renova quem quase colapsou emocionalmente. Pai amado,
Nós também apresentamos nossos sonhos, projetos guardados, ideias esquecidas, chamados adiados, planos interrompidos, desejos legítimos, metas travadas. Senhor, sopra vida no que nasceu de Ti. Se algo precisa amadurecer, amadurece. Se algo precisa morrer, remove. Se algo precisa recomeçar, fortalece. Se algo precisa de coragem, entrega. Se algo precisa de estratégia, revela. Se algo precisa de tempo, sustenta. Não nos deixe viver apenas apagando incêndios da rotina e abandonando propósitos importantes. Faz-nos lembrar que ainda existe futuro, ainda existe construção, ainda existe colheita, ainda existe realização, ainda existe promessa. Pai, pedimos proteção para este restante de dia. Livra-nos de acidentes, livra-nos de violência, livra-nos de distrações perigosas, livra-nos de notícias destrutivas, livra-nos de ambientes contaminados, livra-nos de impulsos errados, livra-nos de palavras precipitadas. Livra-nos de decisões tomadas em ira. Livra-nos de reações sem sabedoria. Que teus anjos guardem cada caminho. Que tua mão preserve cada detalhe. Que tua paz acompanhe cada passo. Pai amado, declaramos pela fé. Mesmo sem ver tudo, Deus está agindo. Mesmo sem entender tudo, Deus está conduzindo. Mesmo sem sentir tudo, Deus está sustentando. Mesmo sem resposta completa, Deus está trabalhando. Mesmo sem aplausos, Deus está formando. Mesmo em silêncio, Deus está presente. Nós recebemos essa verdade e descansamos nela. Se você crê que Deus está trabalhando no invisível, escreva agora: mesmo sem ver, eu confio. Sua fé pode levantar outras pessoas hoje. Permaneça em oração até o final. Não saia agora, porque existem momentos em que a pessoa está a poucos passos de viver algo novo e não percebe. Há fases em que tudo parece repetido. Os dias passam iguais, as lutas parecem as mesmas. As respostas demoram, as forças oscilam, o coração cansa, a mente questiona e a alma pergunta em silêncio: até quando? Mas há um detalhe poderoso que muitos esquecem. Mudanças profundas quase sempre amadurecem escondidas. A semente trabalha debaixo da terra antes de aparecer. O amanhecer começa quando ainda parece noite. A cura começa antes do sintoma desaparecer. O recomeço começa dentro da pessoa antes de surgir fora dela. E talvez hoje seja exatamente esse tipo de dia para você. Talvez o céu esteja encerrando um ciclo que já durou demais. Talvez Deus esteja reposicionando áreas da sua vida. Talvez o Senhor esteja fortalecendo você para algo maior. Talvez portas estejam se alinhando. Talvez livramentos já tenham acontecido sem que você perceba. Talvez esta oração seja o marco de uma nova fase. Pai amado, nós entramos neste último bloco reconhecendo que Tu és Deus de começos, recomeços e viradas inesperadas. Tu transformas desertos em testemunhos. Tu transformas lágrimas em sementes. Tu transformas atrasos em proteção. Tu transformas perdas em aprendizado. Tu transformas crises em crescimento. Tu transformas pessoas feridas em instrumentos de cura. Tu transformas histórias improváveis em sinais da Tua glória. Por isso nós te pedimos, move aquilo que precisa ser movido, fecha aquilo que precisa ser encerrado, restaura aquilo que ainda pode florescer, fortalece aquilo que precisa permanecer e entrega coragem para aquilo que precisa começar. Pai, visita agora quem amanheceu sem forças. Há pessoas exaustas emocionalmente, pessoas que sorriram para todos, mas choraram sozinhas, pessoas que continuaram ajudando enquanto estavam quebradas por dentro, pessoas que foram fortes por tempo demais, pessoas que carregaram pesos silenciosos, pessoas que sustentaram casas inteiras, pessoas que não sabiam mais como continuar. Senhor, abraça essas vidas agora. Derrama descanso verdadeiro, não apenas descanso do corpo, mas descanso da alma.
descanso da pressão interna, descanso da autocobrança, descanso da necessidade de controlar tudo, descanso do medo constante, descanso do excesso de pensamentos, descanso da luta mental invisível. Que a pessoa sinta neste instante um alívio santo entrando no coração. Pai amado, também quebramos hoje todo o ciclo repetitivo, tudo aquilo que se repete para ferir, tudo aquilo que volta para atrasar, tudo aquilo que tenta aprisionar, tudo aquilo que gera desgaste contínuo, conflitos repetidos, erros repetidos, perdas repetidas, medos repetidos, fracassos repetidos, padrões familiares destrutivos. Há pessoas que olham para trás e dizem: tudo sempre termina do mesmo jeito. Mas hoje essa sentença cai por terra. O Senhor pode inaugurar uma nova história. Onde sempre houve escassez, pode nascer provisão. Onde sempre houve rejeição, pode nascer honra. Onde sempre houve abandono, pode nascer alianças verdadeiras. Onde sempre houve medo, pode nascer coragem. Onde sempre houve atraso, pode nascer avanço. Onde sempre houve prisão emocional, pode nascer liberdade. Pai, quebra correntes antigas, interrompe ciclos nocivos, muda rotas desgastadas, cria novos caminhos, faz o impossível parecer pequeno diante do teu poder. Pai amado, nós também te apresentamos os sonhos esquecidos. Há pessoas que desistiram cedo demais. Há pessoas que enterraram talentos. Há pessoas que pararam por causa de críticas. Há pessoas que recuaram por causa do medo. Há pessoas que desacreditaram de si mesmas. Há pessoas que foram feridas tentando. Há pessoas que não suportam mais se frustrar. Mas hoje pedimos: ressuscita sonhos legítimos. Desperta dons adormecidos, reacende criatividade, renova ousadia, devolve vontade de construir, entrega estratégia nova, mostra caminhos modernos, abre portas corretas, cura a memória de fracassos antigos, que a pessoa volte a tentar com mais sabedoria, que volte a caminhar com mais maturidade, que volte a acreditar sem ingenuidade, que volte a sonhar sem ansiedade. Pai amado, também consagramos a vida financeira, porque muitos estão cansados de sobreviver, cansados de contar moedas, cansados de viver apagando incêndios, cansados de não conseguir respirar, cansados de trabalhar muito e ver pouco resultado. Senhor, traz ordem, ensina administração, revela oportunidades, aumenta a inteligência financeira, livra de prejuízos evitáveis, livra de manipulações, livra de acordos ruins, livra de dependências tóxicas, abre portas de renda, honra currículos, abençoa negócios honestos, multiplica esforços corretos, concede promoções justas, traz clientes certos, traz contratos certos, traz ideias lucrativas e limpas, que a prosperidade venha acompanhada de paz, que o crescimento venha acompanhado de equilíbrio, que o dinheiro seja servo e não senhor. Que nunca falte o necessário dentro deste lar. Pai amado, nós também te apresentamos a família. Há casas em silêncio, há casas em guerra, há casas frias, há casas cansadas, há lares onde as pessoas convivem, mas não se conectam mais. Há pais sofrendo por filhos, há filhos feridos por pais. Há casais sobrevivendo sem alegria. Senhor, entra nesses ambientes, remove peso espiritual, remove hostilidade, remove orgulho, remove palavras venenosas, remove mágoas alimentadas há anos, derrama reconciliação, derrama humildade, derrama diálogo maduro, derrama paciência, derrama carinho restaurado, derrama respeito mútuo, que o amor volte a respirar dentro dessas casas, que a mesa volte a ser lugar de união, que o quarto volte a ser lugar de paz, que a porta de casa volte a representar descanso, que a tua presença governe o ambiente. Pai amado, nós também oramos pelos filhos, os pequenos, os adolescentes, os jovens, os adultos que ainda carregam dores antigas. Guarda cada caminho, livra de acidentes,
livra de vícios, livra de amizades destrutivas, livra de manipulações, livra de violência, livra de depressão silenciosa, livra de confusão mental, livra de escolhas precipitadas, planta identidade, planta propósito, planta temor, planta inteligência emocional, planta disciplina, planta sede por aquilo que é bom, que nossos filhos sejam mais fortes do que os ataques deste tempo, que sejam luz em meio à escuridão, que sejam resposta onde muitos são problema. Pai amado, também entregamos a mente daqueles que oram, porque muitos perderam a paz por dentro, pensam demais, dormem mal, criam cenários ruins, esperam tragédias, vivem tensos, carregam culpas, sentem-se insuficientes. Senhor, cura a mente, reorganiza pensamentos, silencia ruídos internos, desarma gatilhos emocionais, tira o peso da comparação, tira o veneno da inveja, tira a pressão da perfeição impossível, ensina a viver um dia de cada vez. Ensina a celebrar pequenas vitórias. Ensina a descansar sem medo. Ensina a confiar sem enxergar tudo. Pai amado, nós declaramos agora pela fé, hoje pode ser o dia da resposta. Hoje pode ser o dia do contato esperado. Hoje pode ser o dia da porta aberta. Hoje pode ser o dia do recomeço. Hoje pode ser o dia da cura interior. Hoje pode ser o dia da reconciliação. Hoje pode ser o dia do livramento invisível. Hoje pode ser o dia da ideia certa. Hoje pode ser o dia da paz que volta. Hoje pode ser o dia da força renovada. Hoje pode ser o dia em que algo muda dentro e por isso tudo começa a mudar fora. Pai, se ainda não for o dia da chegada completa, que seja o dia da preparação. Se ainda não for o dia da colheita total, que seja o dia da semente certa. Se ainda não for o dia do milagre visível, que seja o dia da fé fortalecida. Se ainda não for o dia da porta escancarada, que seja o dia do posicionamento correto. Mas não nos deixe sair daqui iguais. Transforma-nos profundamente, Pai amado. Abençoa cada pessoa que permaneceu até aqui. Honra a perseverança de quem continuou ouvindo. Visita quem chorou durante esta oração. Toca quem ninguém entende. Renova quem estava no limite. Surpreende quem já não esperava mais nada. E faz desta manhã um divisor de águas. Nós declaramos: não terminaremos este dia derrotados. Não terminaremos este dia vazios. Não terminaremos este dia dominados pelo medo. Terminaremos este dia sustentados por Deus, guardados por Deus, dirigidos por Deus, acompanhados por Deus, amparados por Deus. Se você crê que hoje pode marcar uma virada, escreva agora nos comentários: minha mudança começou hoje. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força nesta manhã e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a fé todos os dias.